Lima, Peru, 1929. O pintor modernista Julio Víctor Nueve, estudante da Escuela Cusqueña, a escola de artes mais antiga do continente americano, estuda os pintores contemporâneos da Europa. Inspirado em seus trabalhos e em antigos mantos incas, Nueve cria uma pintura chamada Rojo, que consistia em uma tela de 1 metro de altura por 1 metro de largura, pintada de cima a baixo com tinta óleo vermelha. Moscou, União Soviética, 1946. A Segunda Guerra Mundial recém havia terminado e ela havia sido particularmente devastadora para a União Soviética. Conforme se iniciava o período que viria mais tarde a ser chamado de Guerra Fria, a propaganda política, nacionalista e ideológica se tornava cada vez mais ubíqua. O processo de reconstrução da União Soviética é muito duro, e como uma forma de levantar a moral de seus compatriotas, a artista Nona Begerov cria um quadro chamado My Pobedim, que em russo significa Nós Venceremos. O quadro tinha 1 metro de altura por 1 metro de largura e era pintado de cima a baixo com tinta óleo vermelha, que representava a força de sua nação e a sua ideologia política. Da Nang, Vietnã, 1958. A artista plástica Xu Ganhan traz de volta memórias da sua infância. Seus pais haviam sido brutalmente assassinados porque a sua plantação de médio porte atrapalhava os interesses de colonizadores franceses. A partir de suas memórias cheias de sangue e trauma, Ganhan cria um quadro de 1 metro de altura por 1 metro de largura, pintado de cima a baixo com tinta óleo vermelha. O nome do quadro é Ki Niam, que significa memórias. Tel Aviv, Israel, 1970. O professor e artista John Tavos Benjamin trabalha em uma série de obras que reconta e repensa a história do povo judeu através de conceitos abstratos. A série tenta ressignificar passagens importantes da história de seu povo através de interpretações não literais desses episódios, e sim como metáforas. O falecimento precoce de John Tavos fez com que a sua série nunca fosse finalizada. Uma das últimas obras dessa série foi a pintura The Red Sea. Na tela, de 1 metro de altura por 1 metro de largura, pintada de cima a baixo com tinta óleo vermelha, o artista transforma a passagem mitológica de Moisés pelo Mar Vermelho em uma figura abstrata, mas que traz sentimentos e sensações. Campinas, Brasil, 2019. Em uma sala do curso de História da Unicamp, o jovem artista R. Kenji prepara uma tela para sua pintura. Para que o fundo já estivesse pronto quando Kenji pintasse a figura principal, ele pinta a tela toda de vermelho e deixa a tela secando em uma sala de aula. Pensando que o quadro se tratava de uma pintura do famoso youtuber Isaac Ness, um de seus colegas rouba o quadro para, mais tarde, vendê-lo na Deep Web. A obra, inacabada e sem título, tinha 1 metro de altura por 1 metro de largura e, por ser incompleta, consistia apenas em um fundo de tinta óleo vermelha. 2019, Antídoto. Vídeo vermelho. Na idade contemporânea, muitas pessoas vão dedicar muito tempo na busca de respostas para a seguinte pergunta: o que é arte? Essa pergunta serviu como guia para incontáveis conversas de boteco e afins, mas ela tem funções mais importantes que vão além da divagação pelo simples prazer de divagar. Por exemplo, se o governo vai investir recursos na arte através de leis de incentivo, órgãos governamentais e isenção de impostos, é importante termos um entendimento mais ou menos claro e critérios mais ou menos objetivos para definir os rumos que esses recursos vão tomar. Um exemplo mais específico: entender se os videogames são obra de arte pode ter uma importância que vai além de dar reconhecimento para as pessoas que os produzem e os consomem. Essa pode ser a linha divisória entre receber ou não receber recursos para um projeto. Se uma instituição, privada ou pública, pretende censurar uma obra de arte, é importante saber o que é arte.
Se um tema importante vai ou não vai ser discutido durante a aula de artes, é importante saber o que é arte. O crítico e filósofo Arthur Danto propôs uma reflexão na qual a história dos quadros que eu contei se baseou. Ele questiona qual é a diferença entre os quadros que eu mencionei e um quadrado vermelho fisicamente igual a eles. Eu posso dizer que esses quadros são diferentes uns dos outros? Em 1964, Andy Warhol produziu obras que reproduziam caixas de diferentes produtos, e elas foram expostas na Stable Gallery. Essas esculturas eram praticamente impossíveis de se discernir das caixas reais dos produtos. A mais famosa delas foi a caixa de sabão Brillo. Ainda em 64, comentando essa exposição, o Arthur Danto diz, no artigo The Art World: no fim das contas, o que faz a diferença entre uma caixa de sabão Brillo e uma obra de arte que consiste em uma caixa de sabão Brillo é uma certa teoria da arte. É a teoria que toma o mundo da arte e faz com que ela não desmorone na realidade dos objetos. As caixas do Andy Warhol não seriam possíveis no começo do século XX. O mundo tem que estar pronto para certas coisas, e o mundo da arte também, não menos do que o mundo real. Os limites entre o que pode e não pode ser considerado arte foram esticados durante o século XX até o ponto em que a palavra arte acaba perdendo muito do seu sentido. Basicamente, qualquer coisa que alguém chame de arte pode ser considerado arte. Apesar disso, ainda é necessário termos algumas medidas mais ou menos objetivas a respeito do valor artístico que uma obra tem. É uma tarefa difícil estabelecer quais podem ser esses critérios. Quem é que toma essas decisões? Ainda assim, me parece que no século XXI é mais útil e mais interessante substituir a questão "o que é arte?" pela questão "qual o valor artístico dessa obra?". Se eu pendurar uma cadeira na parede de uma galeria e olhar para ela como uma obra de arte, que tipo de valor eu posso encontrar nela, se é que eu posso? Eu vou perguntar porque eu realmente gostaria de saber as respostas. Dentre os 5 quadros que eu falei, qual deles é o melhor? E qual deles você gosta mais? E por quê?